Bom, daqui a 2 meses a gente vai ter, então, a 30ª Conferência da ONU sobre o Clima, e esse evento vai acontecer na Amazônia, né? O que já torna ele, de certa forma, bem simbólico, já que a Amazônia tem uma grande importância climática, a gente está conversando sobre isso aqui no evento, como a maior floresta tropical do mundo, né? E também pela alta biodiversidade que ela abriga. A gente sabe que, de forma geral, o objetivo da COP do Clima é unir esforços para combater a mudança climática, e isso perpassa por diferentes aspectos, né? Como tratar diretamente da redução das emissões, financiamento para novas tecnologias e a preservação da biodiversidade. Mas por que é importante, então, pensar na biodiversidade quando a gente está falando de clima? Bom, em primeiro lugar, porque o clima estrutura a biodiversidade. E a gente geralmente percebe essa relação pela latitude. Então, aqui a gente tem um exemplo de um gráfico que eu trouxe para vocês, que mostra a distribuição da riqueza de espécies de anfíbios no mundo, né? Com essas cores mais... Tem pointer isso aqui? Não, eu acho. Com essas cores mais quentes, né? Concentradas principalmente aqui em regiões de menor latitude, regiões tropicais. E a gente vê, então, uma diminuição dessa riqueza dos anfíbios em direção aos polos. E, embora eu esteja mostrando aqui para vocês um exemplo com espécies de anfíbios, esse padrão ele é um padrão universal em ecologia. A gente observa isso aqui para diferentes grupos. E esse padrão ele é moldado por diversos fatores, entre eles o clima, né? E eu acho que fica mais fácil a gente enxergar isso quando a gente coloca lado a lado, então, essa distribuição de riqueza com, por exemplo, a temperatura média anual. Embora a gente tenha aqui escalas de cores diferentes, eu acho que a gente pode perceber que onde a gente tem maiores temperaturas, né, com mais vermelho e alaranjado aqui nesse gráfico da direita, a gente tem um match, né, entre essas áreas e as áreas de maior diversidade. E a gente tem também uma discussão na ecologia sobre diversos fatores responsáveis por isso. Um é a própria disponibilidade de energia mesmo no ambiente, e o outro também é a estabilidade climática. Mas, nos últimos anos, a gente também tem observado uma relação mais direta mesmo entre a distribuição das espécies e a temperatura. E isso é medido, de forma geral, pela sua tolerância térmica. A tolerância térmica ela compreende valores mínimos e máximos que são suportados por um indivíduo sem que ele perca as suas funções ecológicas. E, embora essa resposta seja medida a nível de indivíduo, ela é refletida para a população. Então, à medida que um ambiente, a temperatura de um ambiente, vai se afastando daquele ponto ótimo para aquele indivíduo, para aquela espécie, a gente vai observando uma redução na sua população. E aí, aqui nesses gráficos da esquerda, a gente vê, num desses trabalhos publicados recentemente, utilizando até espécies marinhas, a gente vê claramente essa associação entre a temperatura tolerada pelas espécies, das espécies tropicais ali com valores mais altos, né, em laranja e azul claro, e a faixa em que elas se encontram, então, ali entre 20 graus de latitude, até mais ou menos 20 graus de latitude, e uma temperatura menor tolerada pelas espécies, então, situadas em sistemas na região temperada. E esse padrão ele foi observado, ele é mantido, de certa forma, até quando a gente está olhando para as espécies que são não nativas, né? Espécies que são introduzidas. Essas espécies são aquelas que elas são transportadas entre ecossistemas por meio de atividades humanas. Então, elas não chegam naquele sistema sozinho, não participaram de todo aquele processo de evolução assim conjunta, né, ao longo do tempo com os outros organismos. E, por não ter essa barreira, então, para chegar no sistema, né, por elas serem transportadas pelas atividades humanas, elas, teoricamente, podem estar em qualquer lugar. Mas a gente observou nesse trabalho aqui, que foi feito durante o meu doutorado, que existe uma relação entre a tolerância à temperatura das espécies e a região geográfica em que elas são introduzidas. Então, a gente vê que uma falta de tolerância a temperaturas mais baixas
provavelmente está impedindo espécies, dificulta a introdução de espécies tropicais nos sistemas em zonas mais frias e vice-versa. Então, a falta de tolerância a temperaturas mais altas também dificulta a entrada de espécies de zonas mais frias, de região temperada, em sistemas tropicais. E hoje, né, como a gente acabou de ver também na palestra do Michael, a gente tem um aquecimento, né, nas últimas décadas, a gente tem um aquecimento do planeta que ocorre de forma geral, embora mais intenso em uma área ou outra, mas de forma geral. E, junto com isso, a gente também tem uma maior ocorrência de eventos extremos, como ondas de calor, chuvas torrenciais e a própria intensificação da seca. E isso vai produzir, então, impactos sobre a biodiversidade, né? A gente acabou de ver alguns exemplos de como, então, a temperatura, o clima, está super interligado com a distribuição das espécies. Então, um dos principais impactos que a gente prevê e vem documentando para a biodiversidade é justamente a redistribuição geográfica da biodiversidade, onde a gente espera um deslocamento dessa riqueza que a gente observa nas regiões tropicais para regiões mais frias, porque as espécies em região tropical, de forma geral, por já estarem vivendo em temperaturas muito altas, elas têm uma menor tolerância a esses aumentos posteriores que a gente tem observado, né, e registrado. E a gente espera também que esse padrão, né, de esse aumento da diversidade por migração das espécies seja especialmente mais forte no ambiente marinho, que é mais conectado e, de uma certa forma, mais homogêneo. E a gente já tem alguns resultados mostrando, de fato, um aumento ali de riqueza na região temperada, mas é importante pensar que isso é um modelo conceitual. Então, essa reorganização da biodiversidade ela é complexa, ela não é simples, até porque nem toda espécie vai ter capacidade de, sozinha, migrar e chegar nesse outro ambiente, e existem também diversas consequências ecológicas, tanto nesse ambiente em que a espécie sai, quanto no ambiente em que ela está chegando. E alguns dos outros impactos, então, que a gente pode pensar da mudança climática sobre a diversidade e também os ecossistemas são a própria redução do tamanho corporal, né? A gente espera e já vem registrando um encolhimento assim no tamanho das espécies, porque a energia, com o aumento de temperatura, com os eventos extremos, as espécies precisam despender mais energia para tolerar esses distúrbios e, de forma geral, acabam investindo menos em crescimento. A gente também tem impactos sobre as interações ecológicas, como esse desacoplamentos, né, quando uma espécie migra e a outra não. E isso afeta até mesmo os fluxos de energia no ecossistema. Bom, mas eu acho que até aqui a gente já viu, já compreendeu que o clima, então, de fato, estrutura a biodiversidade. E eu acho que isso, por si só, já seria o suficiente para que ela tivesse um papel central nas COPs do clima. Mas essa não é uma via de mão única, já que a biodiversidade também regula o clima. A gente já sabe também que existe uma relação positiva entre a biodiversidade e os processos ecossistêmicos. E aqui eu trouxe 2 exemplos desse artigo clássico do Tillman que mostram, né, que quanto maior a riqueza de espécies, maior a produtividade do sistema, medida pela biomassa, e maior a estabilidade da comunidade frente a distúrbios. Esses processos ecossistêmicos que estão ali na natureza, eles não estão isolados da gente, né? Eles influenciam o bem-estar humano através da provisão de serviços ecossistêmicos, que são classificados nessas 4 categorias principais. Aqui a gente tem exemplos de alguns deles, mas a gente vai focar aqui, então, no serviço de regulação do clima. E a biodiversidade, né, não é só ter uma árvore, mas ter mais árvores, ter mais espécies ali na floresta, ou até mesmo quando a gente pensa no oceano, nas algas, no fitoplâncton. Elas, então, desempenham esse papel de regulação climática através do sequestro e armazenamento de carbono na atmosfera, através da fotossíntese. Aqui a gente tem mais um exemplo de um artigo científico mostrando essa relação positiva para diferentes estratos da floresta. E, além disso, a gente também sabe que a cobertura vegetal tem uma importância muito grande para o balanço energético do planeta, da atmosfera, que, como o Michael falou aqui para a gente. E aí, agora, eu queria trazer para vocês, então, um feedback que a gente tem, e que a gente já conhece um pouco, que vai
que mostra justamente esses efeitos, essa ligação entre biodiversidade e clima, mas em relação a um outro driver que a gente tem, a um outro impacto que a gente tem, que são as mudanças no uso da terra, e que são um dos principais responsáveis pelas emissões de gases aqui no Brasil. Então, a mudança no uso da terra ela já intensifica o clima simplesmente pela liberação do carbono que estava armazenado nessa biomassa vegetal. E ela também vai intensificar o clima através dos seus efeitos na biodiversidade, né? Por exemplo, essa remoção dessa cobertura também vai diminuir esse sequestro de carbono. E um clima mais intensificado, por sua vez, vai produzir os impactos sobre a biodiversidade que a gente falou aqui no começo dessa fala, né, dessa palestra. E aí, agora, trazendo um pouquinho do meu trabalho no pós-doc, que eu estou preparando, escrevendo ainda esse artigo, a gente acabou de perceber também, com um trabalho global que a gente fez, financiado aqui pelo temático da FAPESP, com mais de 100 pesquisadores no mundo inteiro, que essa resposta da biodiversidade à mudança no uso da terra também é mediada pelo clima. A gente encontrou que uma baixa intensidade de mudança no uso da terra, em climas, aqui nesse lado direito do gráfico, climas quentes e mais estáveis, ele pode levar ao aumento da diversidade, muito por mudanças, aumentos em heterogeneidade ambiental. Agora, esse mesmo clima, mesmo que seja estável e quente, com alta intensidade de uso da terra, já leva a gente a uma perda de diversidade. A gente acompanha um processo de homogeneização biótica. Isso tem algumas implicações importantes, pensando em mudança climática, já que a gente está esquentando cada vez mais e, ao mesmo tempo, a gente está tendo um clima cada vez mais instável. Então, só para a gente ver como esses drivers estão todos interligados, né? Bom, e eu acho que, de forma geral, então, dá para a gente perceber que o clima e a biodiversidade, embora sejam tratados em COPs separadas, como o Paul falou, representam uma agenda em comum, né? Não tem como falar de clima sem falar de biodiversidade. Além disso, eu acho que uma coisa que é muito importante de pensar é que os impactos, e aí não só os impactos do clima, mas os impactos de mudança no uso da terra, de poluição e etc., eles comprometem esse papel central da biodiversidade para a regulação climática. Isso também precisa começar a ser levado mais em conta, né? E aí a gente tem agora, na COP30, então, uma oportunidade, né, para tentar integrar a biodiversidade às negociações climáticas de uma forma mais efetiva e ajudar a gente a definir, então, qual vai ser, o que virá por aí para frente nessas próximas décadas. Obrigada.